Olá, que o Divino Amigo Jesus esteja conosco, nos abençoando, nos iluminando e ajudando a intuição, para que a gente possa dar prosseguimento a mais esse estudo do livro Consolador, esse livro bacana do Chico, do Emmanuel, que fala para a gente do tripé básico da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. É um livro que traz conceitos de forma simples, que nos ajuda muito a entender aquilo que a gente precisa fazer para a nossa evolução. Agradecendo a vocês que estão conosco sempre e solicitamos, pedimos com muito carinho aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam ainda. Se gostaram, dê o like, que é muito importante para todos nós. Nós já vimos agora nesse livro, que dá continuidade ao livro dos Espíritos, o estudo da ciência, que foram as ciências, a parte da ciência nós estudamos as ciências fundamentais, que são a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia. Vimos as ciências abstratas, as ciências especializadas, as ciências combinadas e as ciências aplicadas. Entramos depois na parte número 2, que é a filosofia, estamos nela, Vimos já o 2.1, que é a vida. Vimos o aprendizado, a experiência, a transição, a parte 2.2 que fala sobre o sentimento, onde nós trabalhamos, Emmanuel trabalha com a gente a arte, a afeição e o dever. A parte 2.3 que é a cultura, onde nós estamos agora. Vimos a razão e no último vídeo o intelectualismo, a intelectualidade, Emmanuel nos dando resposta sobre o intelecto. E vamos entrar agora, no intelecto foi até pergunta 210, vamos entrar agora na parte 2.2.3, pergunta 211, que fala sobre a personalidade. Então que Jesus nos abençoe, que o estudo seja tranquilo e que todos vocês possam entender e aproveitar. Se não entenderem alguma coisa, digitem embaixo a pergunta que nós responderemos com muito carinho. 2.3.3, personalidade, pergunta 211. Como compreender a noção de personalidade? Resposta do Emmanuel. A compreensão da personalidade no mundo vem sendo muito desviada dos seus legítimos valores pelos espíritos excêntricos, altamente preocupados em se destacarem no vasto mundo das letras. Entendem muitos que ter, entre aspas, ter personalidade é possuir espírito de rebeldia e de contradição na palavra, sempre pronta a criticar os outros, no esquecimento da sua própria situação. Outros entendem que o homem de personalidade, entre aspas, deve sair mundo afora, buscando posições de notoriedade em falsos triunfos, porquanto exigem o esquecimento pleno dos mais sagrados deveres do coração. Poucos se lembraram dos bens da humildade e da renúncia, para a verdadeira edificação pessoal do homem, porque, para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. Noção de personalidade, ele fala que é muito desviada essa noção, porque nós achamos que ter personalidade é ter rebeldia, é sair mundo afora, buscando posições de notoriedade outras vezes, e a personalidade real é aquela que entende os ensinamentos de Jesus. E todo mundo que tem personalidade forte e faz o que bem entende, um dia vai prestar conta com a sua consciência. Como qualquer um vai prestar conta de qualquer ato, 212, a pergunta. O homem sem grandes possibilidades intelectuais é sempre um homem medíocre? Resposta. O conceito de mediocridade modifica-se no plano de nossas conquistas universalistas, depois das transições da morte. Aí no mundo, aqui, ele está falando de lá, costumais entronizar o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito, o capitalista que se enriqueceu sem escrúpulos de consciência, colocados na galeria dos homens superiores, exaltando-lhes os méritos individuais com extravagâncias louvaminheiras,
Muitos falais em mediocridade, em rebanho, em rotina, em personalidade superior. Para nós, a virtude da resignação dos pais de família criteriosos e abnegados no extenso rebanho de atividades rotineiras da existência terrestre não se compara em grandeza com os dotes de espírito do intelectual que gesticula desesperado de uma tribuna, sem qualquer edificação séria ou que se emaranha em confusões palavrosas na esfera literária, sem a preocupação sincera de aprender com os exemplos da vida. Olha que exemplo. Ele está dizendo que os pais de família criteriosos e abnegados, não é? No extenso rebanho das atividades rotineiras, eles são muito mais grandiosos do que esses intelectuais que gesticulam desesperados de uma tribuna, falando muito, dando mostra de sua intelectualidade, mas sem entender a simplicidade da vida. O trabalhador que passa a vida inteira trabalhando no sol, né, no amanho da terra, fabricando o pão saboroso da vida, tem mais valor para Deus que os artistas de inteligência viciada, que outra coisa não fazem senão perturbar a marcha divina de suas leis. Vede, portanto, que a expressão de intelectualidade vale muito, mas não pode prescindir dos valores do sentimento em sua essência sublime, compreendendo-se, afinal, que o homem medíocre não é o trabalhador das lides terrestres, amoroso de suas realizações no lar e do sagrado cumprimento de seus deveres, sobre cuja abnegação erigiu-se a organização maravilhosa do patrimônio mundano. Tem muita gente intelectual que acha o povo medíocre. Que povinho danado. Mas o Emmanuel deixa bem claro que o medíocre não é esse trabalhador das lides terrestres, amoroso nas suas realizações no lar e no sagrado cumprimento de seus deveres. Esse é grandioso. O intelectualismo não é a mesma coisa de intelectualidade. Intelectualidade precisa ter amor. O intelecto é usado para evoluir. Resposta espetacular. Pergunta 213. Devemos acalentar a preocupação de adquirir os elementos do chamado magnetismo pessoal? A gente precisa preocupar para poder aprender a atrair a atenção das pessoas? Resposta. Essa preocupação é muito nobre, mas ninguém supõe a realizá-la tão só com a experiência da leitura de livros pertinentes ao assunto. Não são poucos os que buscam essa literatura. Não são poucos os que buscam essa literatura, desejosos de fórmulas mágicas no caminho do menor esforço. Todavia, o que é indispensável salientar é que nenhum estudioso pode conquistar simpatia sem que haja transformado o coração em manancial de bondade espontânea e sincera. Na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Esquecer a conquista fácil, a operação mecânica, injustificáveis nas edificações espirituais, e voltai a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Muita coisa aí se tem a fazer, e nesse bom trabalho a alma se ilumina, naturalmente, aclarando o caminho de seus irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhece a ti mesmo. Que resposta, hein? Esplendorosa. Em vez de a gente procurar o chamado magnetismo pessoal, aprendendo para ser bom orador e bom em alguma coisa, ele pede para a gente olhar para dentro da gente mesmo e achar o nosso mundo interior, né? E aí tem muita coisa para se fazer para a gente se iluminar. Pergunta 214. Como interpretar os impulsos daqueles que meditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal? Como interpretar os impulsos daqueles que meditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal? Criaturas há, resposta. Criaturas há que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando aos estados sugestivos indispensáveis às suas realizações, como esses crentes que não prescindem de imagens e de símbolos materiais para admitir a eficácia de suas preces. Ficais certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, o integral cumprimento dos desígnios de Deus. Essa pergunta se explica por si só, né? 215.
os chamados, entre aspas, homens de sorte, são guiados pelos espíritos amigos? Resposta: aquilo que convencionastes apelidar sorte representa uma situação natural no mapa de serviços do espírito reencarnado, sem que haja necessidade de admitirmos a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. A sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe, no que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. Então, pessoas que conseguem ganhar muito, pessoas que ganham em cena, por exemplo, em mega sena, em loteria, que a gente fala, não, que sorte, ou que acha um tesouro. O Emmanuel está falando que isso não quer dizer que seja guiado pelos espíritos amigos. Pode ser, mas tudo está no mapa kármico dessas pessoas. Tudo acontece com um planejamento. A pessoa que ganhou muito dinheiro assim, sem muito esforço, a pessoa que se fez bem na vida sem ter um esforço maior, isso não é sorte. Isso faz parte das provas que ele pediu ou que ele precisa. Mas exige muita compreensão para que essa pessoa não se perca, né, e não desbarate esse patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. Resposta bacana. Pergunta 216. O amor próprio, o brio, o caráter, a honra, são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade. Como proceder em tal caso quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos? Olha só, amor próprio, brio, caráter, honra. Até pouco tempo atrás a honra era lavada com morte, né? A traição. Então a pergunta, como concatenar, bater isso com os conhecimentos evangélicos? Resposta: o círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade e, contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta das suas convenções, quando o amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade, de orgulho, quais se manifestam comumente na Terra. Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho, porquanto o seu esforço será sempre o esforço da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos seus semelhantes. Pergunta 217. Qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? Como é que é a maneira mais fácil da gente vigiar para não cair em tentações? Resposta: a maneira mais simples é a de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica, em consciência própria, procedendo para com outrem na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia ou de outrem para consigo próprio. Que resposta, né? Então, muito bem, terminamos essa parte, né, da personalidade e esperamos que vocês gostem, né, que vocês nos acompanhem lendo o livro. Qualquer dúvida podem perguntar que a gente responde e que Jesus continue nos abençoando, né? Até uma próxima gravação, onde a gente vai entrar no 2.4, que chama Iluminação. Fiquem com Deus. Obrigado.